Olá, que prazer estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, eu me chamo Fabiane Godoy, sou advogada especialista em direito tributário. Se vocês quiserem, vocês podem me seguir nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, onde eu trago conteúdos exclusivos sobre direito tributário. Mas hoje nosso papo vai ser sobre a advocacia extrajudicial, mas não sobre a advocacia extrajudicial como um todo, e sim a advocacia extrajudicial voltada para o direito tributário. Mas antes, eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês. Como eu disse, eu sou advogada, eu me formei em 2004 e em 2006 eu fui trabalhar num escritório de consultoria empresarial e tributária. E foi, confesso, que uma grande dificuldade no começo, porque essa relação com o direito tributário não era uma coisa muito próxima, né? Uma coisa que eu tinha muita familiaridade, mas eu fui desenvolvendo ao longo do tempo e aprendi demais nesse escritório. Lá, o grande forte dos serviços era um planejamento tributário, tanto para a pessoa jurídica, de todos os regimes, né? Simples, lucro real, lucro presumido, como também para as pessoas físicas. E eu vim atuando, e desenvolvíamos vários tipos de serviços, mas eu amava o que eu fazia, amava. Cada dia eu aprendia mais, cada dia eu descobria algumas formas de atuação diferente, algum campo de atuação extrajudicial tributário diferente. Então, cada dia era uma descoberta diferente. Mas eu não me sentia advogada. Tá? E foi então que, em 2013, eu decidi começar a atuar no judiciário, porque eu queria ser advogada. E, para mim, ser um advogado era ter um processo distribuído, era consultar seu nome no site do Tribunal de Justiça e aparecer lá, Fabiane Godoy, OAB, tal, representando uma empresa ou uma pessoa física. Foi então que eu comecei a levar as demandas tributárias dos meus clientes para o Poder Judiciário. E aí eu fui descobrindo outras coisas. E além das descobertas, não eram descobertas positivas, e sim negativas. Eu fui descobrindo a morosidade do Poder Judiciário, a dificuldade que nós, advogados, enfrentamos com a atuação do Poder Judiciário, no Poder Judiciário, né? E aí eu comecei a repensar, será que aquilo realmente era interessante para o meu cliente? E daí eu descobri que não, porque o Poder Judiciário é muito moroso, muito moroso. A satisfação para o meu cliente demorava muitos anos para chegar. Para mim, como advogada, também não era interessante, né? Quantos anos? Então, eu fazia uma contratação inicial com aquele meu cliente, cobrando os honorários contratuais para desenvolver aquele processo, né, aquela petição, para ajuizar aquela demanda, e depois eu cobrava os honorários de êxito sobre o provento econômico que eu conseguiria para aquele meu cliente. Mas se eu pegasse aquele valor dos honorários de êxito, do provento econômico que eu consegui para o meu cliente, e desmembrasse pelo número de tempos, né, dividisse pelo número de meses que aquele processo demorou, eu via que eu não recebia praticamente nada. E eu comecei a rever meus valores. Será que aqueles honorários, vivendo só de processo, de demandas, né, da judicialização dos processos, eu conseguiria sustentar o meu escritório durante muito tempo? Porque a gente tem custo. A gente precisa aprender a precificar para ter lucro durante esses anos todos. E eu comecei a chegar à conclusão que não era interessante para o meu cliente. Para o meu cliente, o que ele buscava no Poder Judiciário demorava muito. A resposta do Poder Judiciário, aquela demanda, demorava demais. E, para mim, o que eu ganharia no final daquele processo, dos honorários de êxito, eu não estou dizendo honorários de sucumbência, tá? Eu estou dizendo o êxito. O êxito que eu cobro é uma porcentagem
sobre o proveito econômico que o meu cliente vai ter com o julgamento positivo, né, procedente daquela demanda, tá? Também não podemos nos esquecer que hoje nós somos mais de 1.200.000 advogados. Se todos nós, advogados, pensarmos só ter aquela mente extremamente fechada para pensar de judicialização, o Poder Judiciário não vai aguentar. E ele já está quase no limite. Para que levarmos uma demanda ao Poder Judiciário, sendo que essa demanda pode ser resolvida muito mais rápido, tanto para nós como advogados, quanto para os nossos clientes de uma forma extrajudicial? Então, eu comecei a rever os meus conceitos, né? E assim, será que se sentir advogada, né, por consultar o site do tribunal e ver o seu nome lá patrocinando algumas causas, isso lhe faz mais ou menos advogada? É interessante ter o seu nome no qual consultar o Tribunal de Justiça, mas não ter rendimentos que venham daquela profissão? Que não conseguir manter um escritório de advocacia por causa da morosidade do Poder Judiciário, que se demora tanto para buscar uma resposta, que os ganhos finais não compensam durante aqueles anos que foi trabalhado? Eu tenho uma ação que eu distribuí no início de 2013, foi logo que eu comecei, foi uma das primeiras ações que eu distribuí quando eu quis viver de processo. E agora, agora nós estamos no início de 2021, essa ação está se encerrando. Olha, tem mais de 7 anos. Se eu fosse esperar para receber meus honorários de êxitos depois de 7 anos e dividisse por esse número de meses, quanto que eu iria ganhar? E nesse decorrer desses 7 anos, eu iria viver do quê? Porque meus custos fixos chegam todo mês. Como já disse, são fixos. A internet vence todo mês. A luz do nosso escritório vence todo mês, né? E outras coisas. Telefone, talvez às vezes o aluguel ou o condomínio. Esses custos são fixos. Não dá para esperar os 7 anos para eu receber alguma coisa no final de um processo. Então, essa história de eu vou ser advogada, a gente também tem que começar a repensar. Foi então que eu comecei a abrir a mente, né? Comecei a ver que lá atrás, quando eu só fazia as atuações extrajudiciais, elas eram muito mais rápidas, muito mais rentáveis. A gente consegue fazer o escalonamento dos nossos ganhos, das nossas receitas. Com isso, eu consigo precificar, eu consigo descobrir qual é o valor da minha hora, qual é o valor do meu dia de trabalho, e eu consigo cobrar por isso. E meu ganho é rápido. Às vezes, eu peço uma restituição administrativa, restituição tributária administrativa, em 60 dias, esse valor da restituição já está depositado na conta corrente do meu cliente, no caso, contribuinte. Então, eu posso cobrar uns honorários iniciais para realizar o pedido administrativo de restituição tributária e, ao final, eu posso cobrar um percentual sobre o êxito. Olha só, em 60 dias, eu consigo ter um percentual sobre o êxito. Os meus honorários sobre o percentual sobre o êxito. Agora, se eu for promover uma ação de repetição de indébito perante o Poder Judiciário, quantos anos eu vou esperar para eu poder receber o meu percentual sobre o êxito? Além disso, fora que o meu cliente ele vai receber mediante RPV ou precatório. Na compensação, na restituição administrativa, eu faço um pedido de PERDCOMP e esse dinheiro é depositado, o dinheiro, né, do crédito tributário é depositado na conta corrente do contribuinte. Se a gente está falando de Simples Nacional, as restituições de Simples Nacional caem na conta do cliente em 60 dias.
Então, para que eu vou buscar o Poder Judiciário? Para que eu vou me sentir advogada sem dinheiro no bolso, sem ter como manter os custos do meu escritório? Então, a gente tem que começar a pensar. A gente tem que começar a abrir a mente. O que vale mais? Será que eu vou ser mais ou menos advogada porque eu só faço atuação extrajudicial? E eu confesso aqui para vocês que foi uma burrice da minha parte pensar isso. Uma burrice. Hoje eu sou muito mais feliz e eu tenho muitos ganhos com a advocacia extrajudicial. E ela me permite trabalhar em várias frentes de atuação. Cada dia é uma coisa diferente. E aqui eu trago um posicionamento pessoal meu, que eu penso que as instituições, né, as faculdades, elas deveriam inserir na carga horária dela também a atuação extrajudicial. Para ensinar aquele aluno que não só de processo se vive um advogado. Sim, o processo é importantíssimo. O estudo da legislação é imprescindível, mas aquele aluno também precisa abrir a mente e saber que existe atuações extrajudiciais para todos os nichos do direito, não só o direito tributário. A faculdade ela deveria ensinar o aluno a precificar, a atender aquele cliente, a elaborar um contrato de prestação de serviço onde garanta o advogado, tanto numa atuação judicial quanto extrajudicial. Então, não só nós, advogados, temos que abrir a mente para a advocacia extrajudicial, mas sim, as instituições de ensino também deveriam colocar na grade curricular a atuação extrajudicial e a atuação prática para aquele aluno quando ele acaba a universidade. Então, ele acaba a universidade falando assim, eu vou fazer o quê? Eu vou começar como? Então, sim, eu acho que as instituições elas deveriam começar a preparar os alunos para esse tipo de atuação. Mas aí é uma opinião pessoal minha, tá? E outra coisa assim que a gente também tem que começar a pensar são nas relações multidisciplinares. E aqui eu ouso dizer que o direito tributário talvez seja o nicho do direito que possa ter mais relações multidisciplinares com os outros nichos. E eu vou listar aqui para vocês alguns, só a título de exemplo, né? Então, vamos falar sobre a advocacia extrajudicial tributária e o direito de família. Muita gente me procura para fazer uma consulta em relação à pensão, ao pagamento de pensão. Porque quando você tem uma sentença judicial para o pagamento para a pensão para 1, 2 filhos, geralmente, o grande erro que se cometem é você declara o cônjuge que vai pagar a pensão, né, para os seus 2 filhos, na hora de elaborar a declaração de imposto de renda, ele declara que vai pagar a pensão para quem detém a guarda dos seus filhos. Isso está errado. Então, assim, com o cruzamento fiscal da Receita Federal, após a entrega da declaração de imposto de renda, existe a divergência. E esse contribuinte cai na malha. Outro problema que a gente tem aí, já não relacionado com o direito de família, mas sim com o direito sucessório. Nós temos grandes autuações pela Secretaria da Fazenda a respeito do ITCMD. Então, a base de cálculo do ITCMD é o valor venal do imóvel. A base de cálculo para o imposto de renda talvez não seja o valor venal do imóvel, e sim o valor venal de mercado. Então, existe uma diferença de valores. E quando a Secretaria da Fazenda ela cobra o ITCMD, o contribuinte sempre apresenta a declaração do valor venal do imóvel e paga o ITCMD sobre o valor venal do imóvel. E quando apresenta a declaração de espólio, esse mesmo bem está com valor de mercado. Então, sim, existe uma divergência de valores. E a Secretaria da Fazenda, ela emite um auto de infração para cobrança do diferencial, né, do valor do imóvel entre o valor venal com o valor de mercado
Então, nesse pedaço, nessa diferença de valores, eles exigem o ITCMD. Então, a gente tem muito auto de infração emitido pela Secretaria da Fazenda, cobrando essa divergência sobre essa divergência de valores, o ITCMD. Então, sim, podemos atuar no processo administrativo, apresentando uma impugnação administrativa. Outra forma muito comum de atuação administrativa é o processo administrativo fiscal. Bom, com a lavratura do auto de infração pela Receita Federal, o contribuinte, em 30 dias, ele pode apresentar uma impugnação administrativa encaminhada à delegacia de julgamento. Vamos imaginar que um tributo exigido pela Receita Federal e lavrado mediante auto de infração seja realmente devido. Só que naquele momento a empresa ela não tem condições de arcar com aquele valor, nem fazendo um parcelamento administrativo. Então, como forma de gestão de passivo, nós, advogados, podemos apresentar uma impugnação administrativa para jogar aquele tributo mais para frente, aquele crédito tributário exigido pela Receita Federal para momento posterior. Porque com a apresentação da impugnação administrativa, o crédito tributário tem sua exigibilidade suspensa. Ora, o que é excelente para as empresas, né? Isso pode acontecer também para a pessoa física, mas aqui, como eu estou falando uma forma de gestão de passivo, então essa forma de gestão de passivo, a gente atua mais como na empresa e não para a pessoa física, mas isso também pode ser utilizado como pessoa física, tá? Então, a gente apresenta aquela impugnação administrativa, o crédito tributário, a cobrança do crédito tributário, ela tem a sua exigibilidade suspensa até decisão final no administrativo. Então, até aquele período de análise e julgamento e decisão, né, vira a decisão para aquele contribuinte, o crédito está suspenso. Ora, é uma excelente forma de gestão de passivo para uma empresa. Com isso, né, durante esse tempo, ela vai fazendo caixa, para depois sim fazer o parcelamento administrativo. E se o julgamento for improcedente para o contribuinte, e ele, contribuinte, quiser recorrer ao judiciário para rever essa decisão, sim, pode. A decisão administrativa, ela não vincula o Poder Judiciário. Então, eu posso ter um julgamento improcedente na esfera administrativa, levar aquela matéria para o Poder Judiciário e ter um julgamento procedente pelo Judiciário. Isso acontece muito, 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 é muito recorrente quando a gente está falando de glosa de despesas médicas no auto de infração de pessoa física. Então, as pessoas físicas, na hora da apresentação da declaração de imposto de renda, ela apresenta algumas despesas médicas. A Receita Federal ela não aceita aquelas despesas médicas, então a gente diz que aquela despesa médica ela foi glosada. Vem a lavratura de auto de infração para a exigência daquele imposto de renda, eles chamam de imposto de renda suplementar, né? Imposto de renda da pessoa física suplementar. O contribuinte pessoa física apresenta uma impugnação administrativa. Nessa impugnação administrativa, por vezes, ela é julgada improcedente. E quando você leva essa mesma matéria para o Poder Judiciário, lembrando, tendo os recibos devidamente preenchidos, né? Tendo toda a comprovação do pagamento que aquela despesa realmente aconteceu, tá? O Poder Judiciário revê aquela decisão e, por vezes, julga procedente para o contribuinte, tá? Então, a decisão administrativa não vincula o Poder Judiciário. O planejamento tributário também é uma forma de atuação extrajudicial, tá? O planejamento tributário ele pode ser tanto operacional quanto estratégico, e aí a gente fala estratégico como análise de regime de tributação, recuperação de crédito, caso seja devido, né? Tenha crédito a restituir, tenha ocorrido pagamento indevido ou maior do que o devido, e quando a gente fala em operacional, talvez toda uma reorganização societária, tá? Hoje também temos um tema bastante recorrente, que é o compliance,
e o compliance também em todas as áreas do direito, e aqui a gente pode apresentar o compliance tributário, que é sempre estar de acordo com a legislação, então sempre a análise da legislação atualizada para que aqueles contribuintes estejam de acordo com a lei e em compliance, tá? A recuperação de tributos, como eu já falei, tanto para o simples quanto para os demais regimes de tributação, as atuações, os planejamentos para as pessoas físicas, né? O planejamento tributário ele não precisa só ser para a pessoa jurídica, ele pode sim também ser para a pessoa física. Uma forma também muito recorrente de planejamento tributário é a comparação. Se a pessoa, aquele contribuinte pessoa física, que ainda é pessoa física, que atua como pessoa física, fica tributando os seus rendimentos como pessoa física ou constitui uma pessoa jurídica. E aqui eu vou dar um exemplo de um médico. O médico, se ele tem algumas despesas, ele pode sim continuar com a tributação pessoa física, que talvez seja até interessante ele manter a sua tributação na pessoa física fazendo mensalmente o livro caixa. Ou então fazer a simulação se compensa ele constituir uma pessoa jurídica e analisando o anexo e a questão do fator R, ou constituir, isso para o Simples Nacional, ou constituir uma pessoa jurídica e tendo como regime de tributação o lucro presumido. Como que a gente vai apresentar isso para o contribuinte? Simulando todas essas opções. Pegando o que ele recebe, mais ou menos simulando todas as despesas que ele tem por mês e mais ou menos a receita. E calculando nessas três formas, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, seja ela Simples Nacional ou lucro presumido. E aí você mostra para o contribuinte as fórmulas de cálculo. E para o simples, tendo como simples, eu apurei isso aqui de baixo. Né? A gente simula mais ou menos isso aqui de imposto para a pessoa física e para a pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido. Então, nós apresentamos o cálculo para o contribuinte para dizer, olha, compensa ir para a pessoa jurídica, ou não compensa ir para a pessoa jurídica e ir para a pessoa física, tá? Com o inventário também, eu esqueci de falar lá na frente, quando a gente falou de direito sucessório, com o inventário, com o encerramento do inventário, os contribuintes, né, os herdeiros devem apresentar a declaração final de espólio, onde vai marcar a transferência daquele bem que foi inventariado, né, para os contribuintes. Então, na declaração final de espólio, você coloca todos os dados do inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, e informa que tal bem ou a porcentagem de um determinado bem foi para o contribuinte, para o herdeiro X ou Y. Tá? Então, existem várias formas de atuação extrajudicial tributária. Existem também os pedidos de isenção, sejam eles para PCD ou para quem tem moléstia grave. E essas atuações podem ser tanto judiciárias quanto administrativas. Então, o que eu quero dizer assim, é que para toda atuação judicial existe uma atuação administrativa. Então, o pedido de isenção de imposto de renda por moléstia grave, eu posso recorrer tanto ao judiciário para pedir a isenção, quanto por via do processo administrativo. O que vai ser mais rápido? O que vai ser mais vantajoso para o contribuinte e para o advogado? Então, o que eu queria conversar aqui hoje com vocês é, vamos abrir a mente, vamos procurar, para cada atuação, tentar buscar uma visão administrativa para que seja uma atuação mais rápida, com ganhos mais rápidos, não seja tão moroso, buscar o Poder Judiciário com aquela morosidade, tá? Então, vamos pensar sempre na atuação administrativa. Hoje eu fico por aqui, eu encerro por aqui. Se vocês quiserem falar mais sobre o assunto, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me contatar nas redes sociais, tá bom? Muito obrigada.